Na aula de hoje, vamos para a segunda parte da teoria de estudo de geradores. Muito importante você se relembrar do que vimos na última aula. Fala galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Ó, tô aqui com vocês, transmimento de pensação, tamo junto, cara, tamo junto. E aí, nessa aula de hoje, segunda parte da teoria de estudo de geradores. Então, muito importante que você se relembre de toda a nossa última aula. O que nós vimos? Vimos geradores que podem ser receptores, vimos também resistores e qual que é o funcionamento de cada um desses componentes no nosso circuito. Eu vou continuar com mais um exemplo para vocês, para continuar a entender melhor um pouco o estudo que estamos estudando. Bora para a aula? Já dei meu circuito todo para vocês, gigantão aí, cheio de coisa. Vamos fazer juntos? Ó, novamente, o que você tem isso aqui? Aterramento. Então, nesse ponto aqui, você vai ter 0 volts, né? Mas vamos separar por regiões, porque são essas regiões que a gente vai trabalhar. Então, a primeira região é essa, tem uma corrente aqui de 2 A, segunda região é essa, vem uma corrente aqui de 1 A, então vocês já perceberam o que esse ponto aqui é? É um nó. Chega 2 aqui, chega 1 aqui. Essa última região aqui, a região verde escuro, vai passar quanto de corrente? 3 A, né? 2 mais 1 vai passar 3 A. Pegou comigo? A construção, como é que ficou? Beleza. Agora vamos lá embaixo. Ó, quanto é o potencial aqui? 0 volts. Por que é 0 volts? Porque está aterrado. Esse símbolo aqui mostra para mim que é 0 volts. Tá? Tudo bem? Ah, mas se eu quiser colocar 1000 volts, pode colocar, não tem problema. Não vai mudar nada. Quero colocar 1 milhão de volts. Pode colocar, não vai mudar nada. Você pode usar o número que você quiser para estipular valores aí, tá? Em qualquer ponto aqui, gente, você pode colocar o valor que você quiser de DDP. Só que o que é mais fácil? 0, né? Porque a partir de agora a gente vai só somando. Então vamos junto aqui, ó. Faz comigo aí, cara. Olha aqui. 0 volts. O gerador tá me dando 120, então 0 mais 120 volts. É uma resistência, tá passando 2. Ó, gente, de novo, U é igual a R vezes I. R é 10, I é 2, 10 vezes 2 é 20, quer dizer que esse cara aqui está consumindo 20 volts. Então, se eu tenho aqui 120 menos 20, ficamos aqui com 100. Mais uma vez, esse cara aqui está consumindo, ó, 2 vezes 20, 40. Então, 100 menos 40, esse ponto aqui vale 60. Aqui, novamente, outro gerador está me dando 20 volts. Então, 60 mais 20, 80 volts. E agora eu vou no caminho descendo aqui. Vamos para o rosinha. Ó, aqui quanto que você tem? 80? Beleza. Então, nesse ponto aqui, o que você tinha? Pensa comigo, cara. A corrente está indo naquela direção. Esse ponto aqui, eu tinha uma certa DDP. Passei por essa resistência, eu perdi 15. Pegou comigo? Né? Olha o sentido da corrente. Naquela direção perde, na direção contrária você ganha, tudo bem? Então pensa comigo aqui, ó. Esse cara gastou 15, não foi? Então eu tinha um tanto, perdi 15 e fiquei com 80. Né? Você pode fazer o sentido contrário, 80 mais 15, temos aqui então 95, tudo bem? Agora, ó, pega comigo. Esse cara aqui, né, ele é um receptor, se você for nessa direção, estou no sentido contrário da corrente aqui. Então, como ele é um receptor, 95 menos 10 eu tenho 85. Pegou comigo? De novo, esse cara aqui passa a ser quem? É uma resistência, né? Então ele consome quanto? 30. Só que eu estou no sentido contrário. Então isso aqui vai ficar 85 mais 30, 115. Ah, não entendi. Gente, eu estou nesse ponto aqui. Esse cara está consumindo 30. Então eu tinha, sei lá quanto, perdi 30 e fiquei com 85. Quanto você tinha? Tudo bem? Tanto faz, né? Se você vai na direção contrária ou se você vai a favor da corrente. O que você tem que ter em mente são as contas aí, o que está acontecendo com cada um desses componentes no nosso circuito. A princípio pode parecer um pouco difícil, mas treina que você vai entender, né? Volta o vídeo um pouquinho, pausa, faz você sozinho, depois você vê se eu estou acertando, você confere comigo. Ó, manda a dúvida aí nos comentários do vídeo, manda no zap, onde vocês quiserem mandar dúvida, pode mandar, tá? No Face lá, pode mandar. Tudo bem, gente? Fala comigo aqui, ó. Tamo junto, transmimento de pensação, hein? O que é isso? E aí, já esqueci quanto que deu aqui? 85 mais 30, 115, né? E aqui, esse cara passa a ser o quê? Ó, olha, se a gente for no sentido contrário, ele passa a ser um gerador, não é? Então, 115 mais 20, tem lá no ponto B, 135. Pegou? Pegou comigo? Agora, vamos voltar aqui para o 80. Olha aqui, esse cara tem 80. Quanto é a corrente que passa nesse cara aqui? 3. Então, 5 vezes 3 dá 15. 80 menos 15 vai ser 65. Olha esse grandão aqui. É um gerador? Não, é um receptor, né? Se eu estiver indo nessa direção, ó, percebam que eu estou indo lá para o ponto A. Estou indo lá para o ponto A. Então, esse cara aqui está consumindo 50. Então, 65 menos 50, tenho aqui 15. Aí, essa resistência está consumindo 2 vezes 3, 6.
15 menos 6 vai dar 9 volts. A diferença entre os pontos aí vai ser 135 menos 9, ou 9 menos 135, que é 126. Tudo bem, gente? Aí, claro que aqui eu fiz VB menos VA, né? 135 menos 9, 126. Pegou comigo? Tranquilo isso, gente? Ah, agora eu entendi! Ó, revisem, refaçam isso. Isso aqui, em outras palavras, na verdade chama-se Lei das Malhas. Muito importante para vestibular. Várias questões aparecem com esse tipo de esquema aí. Vou mostrar para vocês uma questão agora. Nossa, que coisa estranha, né? Já apareceu um circuito gigante aí, mas vamos com calma, vamos com calma. A primeira coisa que a gente tem que perceber aqui é, eu tenho aqui o ponto A, ponto B, claro, quero saber a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, só que vocês têm que perceber uma coisa, né, cara? Ó, aqui passa corrente aqui? Não passa corrente, né? Então, como não passa corrente, a gente pode, descartar, pelo menos por enquanto, esse pedaço do circuito aqui. Gente, presta atenção. Se você fosse elétron, você viria por aqui. Se você fosse carga, elétron, tanto faz. Você viria por aqui, vem por aqui, chega aqui, você consegue pular daqui para cá? Não tem como pular, né? Então, gente, como o circuito aqui não está fechado, não tem como vir corrente elétrica para cá. Então, nesse primeiro momento eu posso descartar essa primeira parte aqui do nosso circuito, tudo bem? E aí como é que a gente pode reconstruir isso aqui? Assim, eu tenho aqui 60 volts, que é esse gerador, 30 volts, esse outro gerador aqui, e aí fica uma briga, né? Esse cara joga 60 para cá, esse cara joga 30 para lá, no final das contas, quanto você tem? 30, né? Mas o que interessa para nós, né? Que a corrente que esse cara joga é para lá, esse cara joga a corrente para cá, e aí corrente para lá, e esse cara joga corrente para cá. Mas como é que a gente vai conseguir resolver isso tudo, né? Como é que a gente calcula o U mesmo? É resistência equivalente vezes o I. O que eu quero saber com vocês aqui, é quanto vale essa corrente total. Por que a corrente é para cá? Porque esse cara joga 60, esse cara joga 30, quem ganha essa briga? O de 60, então a corrente vai ser para cá. Pensa comigo aqui, faz de cabeça aí, cara. Qual que é o U? 60 volts. Qual que é a resistência equivalente? A resistência total. Esquece isso aqui a gente descartou. Então aqui em cima, 2 mais 3, 5. Aqui embaixo, 2 mais 3, 5 também. Perceberam que está em série? Olha só, virou um circuito em série, hein, gente? Isso aqui tudo está em série, série, né? Fica aqui fazendo isso. Então, em cima tem 5, embaixo tem mais 5, tenho 10. Vamos substituir aqui, 30. Por que aqui ficou 30? Vocês perceberam? Que é 60 menos 30, deu 30. E aí, descobrimos então que a corrente vale 3 amperes. Pegou comigo? Então, eu sei que essa corrente vale 3 amperes, beleza? Aí, para a gente resolver, como eu disse para vocês, você pode escolher qualquer ponto, colocar o potencial que você quiser, e aí o que é mais fácil, pelo menos que a gente acha? Colocar um ponto que fique mais para baixo do circuito, vou pegar o ponto B. O que eu fiz ali? Aterrei o ponto B, para quê? Para falar que o potencial no ponto B vale 0 volts, tudo bem? Se o potencial no ponto B vale 0 volts, aqui embaixo quanto vale? Vale 0 também, por quê? Não tem nenhuma resistência, não tem nenhum gerador. Aqui, quanto vale o potencial? 0 volts também, né? Não tem nenhuma resistência, não tem nenhum gerador. Mas aí, pensa aqui comigo, cara, tá vindo aqui uma corrente, de 3 amperes, né? Vai chegar nesse resistor aqui uma corrente de 3 amperes? Então, U igual a R vezes I, R é 3, I também é 3, 3 vezes 3, 9. Então aqui eu tinha 0, vindo para cá eu perdi 9, então fiquei com menos 9, tudo bem? Continuando aqui para cima, vamos ver esse ponto aqui em cima, quanto a gente tem? Eu tinha menos 9, ganhei 60, fiquei com 51, tudo bem? Esse cara aqui, resistor, está consumindo quanto? 3, que é a nossa corrente, vezes a resistência, que é 2, ele está consumindo 6. Então, 51 menos 6, esse ponto aqui, teremos, então, 45 volts. Pegou comigo? Agora eu vou descer. Vamos descer no circuito aqui, Tem corrente aqui? Não tem corrente aqui, cara. Então, se não tem corrente aqui, qual que é o potencial nesse ponto? Mas é um resistor. Não interessa que é um resistor, não tem corrente passando por ele, ele não vai consumir, ele não vai gastar nada. Continuamos com a mesma DDP, 45 volts. Tudo bem? E aqui, é um gerador. Então não tem corrente, não vai mudar nada. Não, cara, ele é um gerador, né? Não importa se tem corrente ou não, ele tá te dando 12, tudo bem? Então qual que é o pensamento? Nesse ponto A aqui, eu tinha um potencial, ganhei 12 e fiquei com 45, né? Entendeu? Ou você pode fazer o contrário, né? 45 menos 12, ficamos então com 33 volts. Aqui praticamente acabou esse exemplo que eu estou dando para vocês, esse exercício aqui. Por quê? O que eu queria saber desde o começo é quanto vale a DDP entre os pontos A e B. E aí, só aqui você já percebe que é 33 volts. Mas vamos terminar esse exemplo aqui, né? Vou continuar para cá agora. Então aqui eu tinha 45, a corrente continua sendo 3, esse cara vai consumir 9 também, então 45 menos 9, esse ponto aqui eu tenho
36 volts. Tudo bem? Ó, vem para cá, vem para cá. Esse cara é um receptor, pegou? Então 36 menos 30, tenho aqui 6 volts. Qual que é a corrente que passa aqui? 3. 3 vezes 2, 6. Então, daqui para cá, esse cara vai consumir 6. Eu tinha 6. 6 menos esses 6 que esse cara consome, 0 volts. Ah, igualzinho. Pô, perceberam como é que fecha? Como é que encaixa? Então assim, eu falei para vocês, põe aqui 1000 volts. Você vai fazer a mesma conta, você vai chegar no finalzinho lá, 1000 volts. Percebeu? Tanto faz os valores que vocês vão colocar, mas é importante que você faça algo que seja mais fácil, mais tranquilo para você. Tudo bem até agora? É claro. E aí, claro, já percebemos desde o começo que a diferença de potencial é 33 volts. Beleza, gente? Vamos seguir. Vou dar para vocês agora um exemplo de questão que caiu na FUVEST de 2013, muito próxima com isso que a gente está conversando, muito legal de se resolver também. Notem só comigo, olha que circuito estranho, mas vamos com calma, vamos resolver. O que a questão propunha para nós na época? Né? Que você descobrisse qual que era a diferença de potencial entre os pontos A e B. Esse é o objetivo dessa questão, descobrir a diferença de potencial entre os pontos A e B. Percebam aqui em cima 5 volts, aqui embaixo 0 volts. Vamos resolver com calma, vamos com muita calma. Olha aqui, está passando corrente aqui? Tem como as cargas, os elétrons passarem por aqui? Não, né? Porque não tem o circuito fechado. O circuito não está fechado. Se não está fechado, não tem corrente. Então, se esse ponto aqui é 5 volts, quantos volts vocês acham que é o ponto A? 5 volts também, né? Isso aqui não está roubando, não está gastando nada. Então, se aqui é o ponto A, lá também é o ponto A. Então, aqui também tem 5 volts. Tudo bem, gente? Pegou isso comigo? Agora, então, a corrente está indo nessa direção. Ó, a corrente está descendo. Vamos falar que a corrente está descendo aqui. Porque se aqui tem 5, desses caras todos estão gastando, aqui vai ser 0, então a corrente é nessa direção. O que acontece? Se esse cara aqui é o ponto B, esse cara aqui que ponto que é? Ponto B também. Não tem nenhuma resistência. Ó, daqui para cá, tem alguma resistência? Tem algum gerador? Tem alguma coisa aqui? Não. Então, esse cara aqui também é o ponto B. Como é que a gente calcula o potencial no ponto B? O potencial no ponto B é o que eu tinha no ponto A de potencial menos o que essa resistência está gastando, certo? Então, o potencial no ponto B é o que eu tinha no ponto A menos o que essa resistência está gastando. Não se esqueçam, né, que esse 4 kg aqui é 4.000 ohms, né, vezes a corrente, que eu não sei quanto é. Tudo bem? Pegou comigo? Beleza. Aí, lá no ponto C, como é que a gente calcula o potencial no ponto C? Ora, é o potencial que eu tinha no ponto B menos o que está sendo gasto por esses dois caras aqui. Pegou comigo? Só que aí, o que você tem que lembrar, né? Esses dois caras aqui estão em paralelos. Como é que a gente resolve soma de resistores em paralelos? Como é que a gente faz isso? Era produto sobre a soma, aí você faz lá, tem um jeito mais fácil, passei para vocês. Quando você tem dois resistores iguais, o equivalente deles, iguais e em paralelo, né? O equivalente entre eles é metade de um deles. Lembra disso? Então, o equivalente aqui entre esses dois caras é 1. Né? Se você quiser fazer produto sobre a soma, vai ficar 2 vezes 2, 4. Sobre a soma, 2 mais 2, 4. 4 dividido por 4 vai dar 1. Ó, eu fiz de cabeça aqui, gente, porque eu acho que vocês estão treinando, vocês estão fazendo exercício, mas ficou com dúvida, manda a pergunta aí, pausa o vídeo, tenta resolver você sozinho essas coisas, calcula aí o equivalente, a soma das frações aí, faz o seu jeitinho, com calma, né? Mas já passei algumas técnicas e algumas ferramentas para que você consiga fazer isso de cabeça, tá bem? Então, quanto é equivalente aqui? É 1 kg, então é 1000, né? Então, como é que eu calculo o potencial no ponto C? Ó, é o que eu tinha antes, menos o que esses caras gastaram. Então, o potencial no ponto C vai ser o que eu tinha antes, que é justamente o que eu tinha no potencial de B, né? Tinha tudo isso aqui lá no ponto B, menos o 1000, que é o equivalente desses dois caras, vezes a corrente que está passando. Só que aí você sabe, né? Qual que é o potencial no ponto C? Não é 0? O potencial do ponto C é 0. Então, isso aqui tudo vai ser igual a 0. Né? Igualando isso aqui todo mundo com 0. E aí já aproveitando e somando, né? Perceba que 4.000i, ó, menos 4.000i com menos 1.000i, eu tenho menos 5.000i. Né? Joga para lá, joga para cá, passa dividindo. Então, você vai chegar numa divisão 1 sobre 1.000. É 1 sobre 10 à terceira. Joga o 10 à terceira para cima, fica negativo. Então, vai ficar que essa corrente é igual a 10 a menos 3 ampere ou 0,001 ampere ou 1 miliampere. Né? Essas transformações, gente, a gente tem que fazer de cabeça. Tudo bem?
Tá bom. Tem que fazer de cabecinha aí, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor de I, substituir lá em cima e calcular. Ó, vem comigo aqui. Então, peguei esse valor de I, substituí nesse I aqui em cima e vamos fazer aqui embaixo. Ó, então, o VB vai ficar 5, menos 4.000, e aí quanto vale a corrente? 10 a menos 3, né? 10 a menos 3, como eu disse para vocês, é 0,0001. Você pode muito bem colocar aqui, ó, 4 vezes 10 à terceira, cancelar 10 à terceira com 10 a menos 3, vai ficar 5 menos 4. 5 menos 4 é 1 volt. Então, a diferença de potencial entre os pontos A e B qual que é? Vamos fazer com calma. Ponto A, quanto é o potencial? 5. Ponto B, quanto é o potencial? 1. A diferença de potencial entre esses dois caras é 4 volts. Gente, percebam aqui que eu estou fazendo algumas coisas de cabeça. É importante que vocês acompanhem meu raciocínio. Pausa o vídeo, faz no papel, pega uma folha de rascunho aí, faz no papel. Mas, cara, vocês têm que ter esse raciocínio mais arrojado, tem que ser uma coisa mais rápida, algumas coisas que a gente está conversando, né? Faz mais de mês que eu estou falando disso com vocês, então é muito importante que vocês, ó, consigam acompanhar o que eu estou fazendo. Ah, não consegui acompanhar? Manda dúvida nos comentários do vídeo aí, manda dúvida no zap para mim, fiquem à vontade, tá? Manda no Face lá, já falei sobre isso várias vezes, a gente pode montar um grupo de estudo ali. Tudo bem? Vamos seguir mais um pouquinho? Só mais um pouquinho, estamos quase terminando. Vocês devem estar cansados, eu sei, mas vamos seguir mais um pouquinho, estamos quase acabando. Ó, espero que abrimos aí as cortinas do conhecimento para vocês. E agora vamos falar um pouquinho sobre potência e rendimento, claro, nas baterias e nos resistores. Tudo bem? Bom, potência, pô, relações fundamentais. Acabei de falar com vocês, né? Tem PIL, tem PRI e tem PUR. Beleza? Não pode esquecer desses caras aí. Então, o que sobra para nós? Falar sobre rendimento. E aí, rendimento, como é que a gente calcula rendimento mesmo? Vamos pegar um exemplo simples, um exemplo muito simples e besta até, né? Vamos falar sobre potência e rendimento. E aí, claro, você tem que lembrar que rendimento, cara, é sempre uma porcentagem, né? Como assim uma porcentagem? Pensa comigo aqui, um exemplo bem simples. Olha só, chutes a gol. Ah, eu gosto de futebol, quero dar um exemplo para vocês de futebol. Chutes a gol, vamos lá. Eu dei 10 chutes pro gol. Acertei 5, fiz 5 gols. Qual que é o meu rendimento? Cara, você já fez de cabeça, você sabe que o meu rendimento foi de 50%, mas mentalmente aí, bem à minha frente, né, o que você fez? Qual é a fórmula que você usou? Bom, usei essa fórmula aqui, né? O número de acertos dividido pelo número total de chutes. Né? Número de acertos de chutes dividido pelo número total de chutes, cara. E aí substituindo os valores, né? 5 por 10, isso vai dar 0,5, que é um rendimento de 50%. Importante você perceber também a letra grega aqui, né? Você pegou, é um N, né? É uma letra grega muito parecida com o nosso N, a gente chama de Ni, tá? Os livros, os materiais didáticos trazem isso para nós, esse rendimento sendo a letra grega Ni, beleza? Vamos falar sobre potência agora, realmente, né? Vamos para o nosso caso aqui, com rendimento em potência. Como é que você calcula então? Ah, eu tenho um equipamento que me fornece 100 watts. Eu estou usando 50 watts. Qual que é o seu rendimento? 50%. Não muda, percebeu, gente? Rendimento é sempre isso aí, não importa, né? Do que você está falando. Se é rendimento de um motor, se é o rendimento de um cara que chuta pro gol, se é o rendimento do cara que joga pedra na lagoa, entendeu? Não faz diferença, vai ser sempre isso. O útil sobre o total. Útil sobre o total. Vai ser sempre isso. Pegou comigo? Então, o que é a potência útil para nós? É a potência que você está gastando, 50 watts. Qual que é a potência total? É a potência que o meu motor fornece e que ele produz. Né? Então, por exemplo, eu conversei com vocês no começo da aula que o motor fornecia 5. E aí ele sozinho gasta 2. Sobra quanto para o nosso circuito? Sobra 3, entendeu? Nesse caso, qual que é o rendimento? O rendimento é 3 por 5, 60%. Pegou comigo? É simples isso aqui, não precisa ficar preocupado não, vocês já sabem isso aqui desde muito tempo atrás, né? Mas vamos lá, potência, última coisa, potência útil, potência total, é assim que a gente calcula o rendimento. Só que como é que eu consigo calcular a potência útil? Potência útil é I vezes U, lembra que eu falei para vocês lá no começo da aula? O U é aquilo que o meu gerador, o meu motor está jogando para o circuito, e o E aqui é a força eletromotriz. É tudo que ele está produzindo. Só que tudo que ele produz, ele mesmo gasta um pouco e sobra o resto para o nosso circuito. Pegou comigo? E aí, claro, você já percebeu, dá para cancelar aqui I com I e sobra no final das contas que o rendimento pode ser calculado U por E. DDP, diferença de potencial, dividido pela força eletromotriz. O que o circuito está usando e o que o gerador produz. Pegaram? Beleza mesmo, gente? Tá entendendo? Ó, dúvidas, manda mensagem para nós.
Estou aqui esperando vocês, cara. Manda dúvida aí que eu vou responder para vocês assim que for possível, é claro. Mas, ó, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Muitas novidades, um jeitinho novo, um jeitinho mais fácil de fazer essas questões aí dessa matéria. Beleza? Bom, até na próxima aula. Tchau, tchau.